Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger de Física e nessa videoaula a gente vai conversar sobre o início do eletromagnetismo. Para isso, a gente precisa voltar pelo menos uns 4 séculos antes da data de início do eletromagnetismo. Vamos mais ou menos para o final do século XIV, início do século XV. Essa foi a época em que um objeto que tinha sido encontrado lá atrás, século I, foi aperfeiçoado. Esse objeto, ele era construído, ele era fabricado a partir de uma pedra chamada de magnetita. Magnetita, pedra da magnésia, tá certo? Esse objeto, inicialmente chamado simplesmente de magnetita, levou um nome logo após de ímã. E esse ímã é quem vai constituir, nesse instante, final do século XIV, início do século XV, uma das maiores invenções da humanidade, a bússola. Foi ela quem estimulou as grandes navegações junto, obviamente, com a necessidade econômica daquele momento. Mas sem a bússola, sem o aperfeiçoamento dela que veio a cada ano, a cada década, vinha aperfeiçoando, melhorando, melhora de um lado, melhora do outro, para ela ficar cada vez mais precisa, nada daquilo talvez tivesse acontecido. Então, estamos aí, século XV, século XVI, século XVII, chegamos ao aperfeiçoamento máximo dessa bússola. Imaginava-se que, era um instrumento extremamente eficaz, extremamente útil, tá certo? Então deixa rodar esse magnetismo que ele já é suficiente para a gente. Porém, na ciência sempre tem aquelas pessoas que gostam de cutucar, gostam de fazer mais experimentos, gostam de tentar ver se aquela determinada situação pode dar algo a mais para a sociedade. E um cara chamado Christian Oersted, por volta de 1820, resolveu fazer um experimento tentando unir corrente elétrica com magnetismo, tentando unir a eletricidade que estava muito latente naquele instante com o magnetismo. O que foi que ele fez? Ele pegou um circuito elétrico simples, comum, 2 pilinhas, tá certo? Pode ser 2, 3, 4, 5, não tem que ser 2, mas eu fiz a minha figurinha aqui com 2 pilinhas, uma resistência elétrica, porque todo fio tem uma resistência elétrica, e ele colocou uma bússola perto desse circuito. Essa bússola ela não faz parte do circuito, ela está próxima a esse circuito, em cima desse circuito. Imagine que o circuito está aqui, nesse plano, e essa bússola está aqui, beleza? O circuitozinho na palma da minha mão e essa bússola aqui, tá? Ok, essa bússola, ela estava apontando o norte dela para o norte geográfico da Terra. Normal, como sempre apontou. E aí, Oersted fecha esse circuito. É como se tu em casa ligasse o interruptor de uma lâmpada. Pá! Ligasse o aparelho. Então ele fecha esse circuito. Na hora que ele fecha esse circuito, vai começar a percorrer o mesmo uma corrente elétrica. Então uma corrente elétrica passa a percorrer esse circuito. Então esse circuito passa a ser percorrido por uma corrente elétrica que eu vou indicar aqui com a letrinha I, que é o símbolo tradicional, que é a letra tradicional para a corrente elétrica. Então uma corrente elétrica passa a percorrer esse circuito. E para espanto dele, ou para alegria, ele viu que essa bússola se deslocou. Veja a posição original que ela estava enquanto não existia corrente elétrica, porque o circuito estava aberto. Veja a posição que ela ficou quando a corrente elétrica passou pelo circuito. Na cabeça de Christian Oersted, estava evidente que o aparecimento dessa corrente elétrica fez surgir nessa região um campo magnético extra. Além do campo magnético terrestre que estava inicialmente orientando essa bússola, surgiu um outro campo magnético que, junto com o campo magnético terrestre, criaram uma nova orientação para essa bússola.
Não que o campo magnético terrestre tivesse deixado de existir naquele instante, não. Mas surgiu um outro campo. Imagine um corpo que está sendo puxado por duas forças. Tá certo? Mais ou menos isso daí. Então, duas influências estavam ocorrendo nessa bússola. Oersted, maravilhado com isso daí, escreveu que um circuito elétrico, um condutor, um fio, algo que esteja sendo percorrido por uma corrente elétrica, vai gerar ao seu redor um campo magnético. Surgia nesse instante o eletromagnetismo, porque até então a gente pode afirmar que só existia o magnetismo, que eram as propriedades magnéticas da pedra da magnésia, que era a magnetita, que era o ímã. Nesse instante, a gente estava conseguindo gerar magnetismo com eletricidade. Daí o nome eletromagnetismo. É um magnetismo gerado pela eletricidade e não simplesmente pelo fato da magnetita ser um óxido de ferro, porque o ferro tem essas propriedades magnéticas. Então foi uma revolução absurda na ciência. A ciência deu mais um passo grande para os avanços tecnológicos que hoje, no século XXI, a gente tem. Esse campo magnético foi bem mais estudado, bem mais aprofundado que o campo magnético de um ímã, que o campo magnético de uma bússola. Por quê? Porque o interesse aumentou pelo fato de que era uma corrente elétrica que estava gerando. Não era uma pedra que eu ia ter que pegar esse minério, lapidar, criar as coisas. Não, você deixou de ter simplesmente como origem do magnetismo algo natural, um recurso natural. Ou seja, você poderia fabricar magnetismo. Você fabricar magnetismo, fabricar essas propriedades. Então, toda a sociedade científica acha esse uma das maiores descobertas, um dos maiores experimentos, tá, de contribuição, principalmente para o século XXI, que hoje quase tudo que nós utilizamos tem eletricidade. Como que a gente representa o campo magnético gerado por uma corrente elétrica? Aí surge uma ideia tridimensional de se representar esse campo. Porque, vê bem, imaginando que isso aqui é o fio, o campo magnético circunda o fio. Se ele circunda o fio, ele é tridimensional. Tá? Tem 3 dimensões, ele circunda o fio. Como representar algo que é tridimensional em um plano, em um papel, em uma lousa? Como representar isso daí? Como tornar isso didático? Bom, existe uma regra chamada de regra da mão direita. Agora, essa regra só funciona se você, que está me vendo nesse instante, onde estiver, você pegar a sua mãozinha direita, se desprender de qualquer vergonha e fazer comigo aqui. Se você não fizer comigo, não vai funcionar, você vai acabar dizendo, não entendi, prof, eu não quero isso, eu quero que você entenda. Então, pegue a sua mãozinha direita, vá, pegue. Pronto, mãozinha direita espalmada, tá certo? Você vai fazer assim, imaginando que algo é o seu condutor, que pode ser uma caneta, um lápis, qualquer coisa. O meu condutor está aqui assim, ó. Esse é o meu condutor, tá certo? Está passando por ele uma corrente elétrica. Eu vou pegar esse condutor e vou colocar ele aqui assim. Esse é o meu condutor. Você vai abraçar esse condutor. Abrace com a sua mãozinha ele. Pronto, faça isso aqui, tá certo? Mãozinha direita, você vai abraçar esse condutor. E vai usar a seguinte legenda. Vê. Esse B representa o campo magnético, tá certo? Veja que existem umas setinhas circundando esse fio e está indicado aqui o B para afirmar que o campo magnético está circundando o fio. Essa é a mãozinha direita. Tranquilo? Ó, aqui, ó. Mãozinha direita minha, tá bom? Beleza, presta atenção. X e bolinha com pontinho. Prof, o que é isso aí? Você vai fazer assim. Imagine uma flecha mesmo. Tá? Uma flecha, ela tem na parte traseira dela, se você imaginar uma flechinha aqui assim, ela tem isso aqui, beleza? Vamos imaginar que essa flechinha na parte traseira dela tem uma protuberânciazinha, tá certo? Para justamente apoiar no elástico que você vai atirar. E a pontinha dela é bem pontiaguda mesmo, bem fininha,
tá certo? Então, olhe esse xizinho e olhe, imagine um pontinho aqui. Aí, vamos pegar a mãozinha direita e vamos colocar o polegar no sentido da corrente elétrica. Combinado? Combinado? Fiozinho, mãozinha direita, o polegar no sentido da corrente elétrica. Polegar no sentido da corrente elétrica. Se a corrente estiver para cima, você coloca o polegar para cima. Se a corrente estiver para baixo, você coloca o polegar para baixo. Tranquilo? Aí vamos lá. Vamos supor que eu coloque o polegar para cima. Faça esse movimento aqui, ó. Faça em casa, exato, exatamente, faça em casa. Esse movimento, você concorda que do lado direito aqui, os meus dedinhos estão entrando nesse plano, e do lado esquerdo, meus dedinhos estão saindo? De novo, aqui entra e aqui sai. Aqui entra e aqui sai. Mãozinha direita, o polegar no sentido da corrente elétrica, que eu estou supondo que está para cima. Então, aqui entra e aqui sai. Quando entrar, você vai estar enxergando essa setinha entrando. Fiquei de costa agora, propositalmente. Você vai enxergar essa setinha entrando. Se tu está enxergando essa setinha entrando, tu está enxergando a parte de trás dela. Tu está enxergando essa flechinha entrando assim, ó, a parte de trás dela, ela está entrando, um xizinho. Então, desse lado, tu enxergaria um xizinho, desse outro lado, tu enxerga o pontinho, porque ela está saindo, tu está enxergando a pontinha dessa flecha. Eita, prof, eu acho que eu estou quase entendendo. É aqui assim, ó, mãozinha direita, corrente elétrica para cima, mãozinha direita, foca aqui, mãozinha direita, corrente elétrica para cima, do lado de cá, o campo está entrando, vê o xizinho aqui, ó, campo magnético entrando, ele faz a volta e do lado de cá ele está saindo. Ele entra desse lado, tem o xizinho, a setinha está entrando, e ele faz a volta por dentro e sai desse lado. Então aqui você enxerga ele entrando, aqui você enxerga ele saindo. Já quando a corrente estiver para baixo, do lado de cá vai entrar, aí está representado o xizinho, ó, entrando a parte de trás dessa flecha. Então ele entra desse lado e sai desse outro lado. Então, do lado de cá você coloca o xizinho entrando, do outro lado você coloca o pontinho saindo. Então, ó, corrente para baixo, do lado de cá entra, então é X, do lado de cá sai, então é ponto. Se a corrente estiver para cima, do lado de cá entra, é X, do lado de cá sai, é pontinho. Tudo está colocado aqui. Então, resumindo o que nós conversamos nessa aula, a gente te apresentou o início do eletromagnetismo, o início da geração de magnetismo através de eletricidade, que foi o experimento de Ørsted. E te apresentamos uma forma técnica de tu descobrir se o campo magnético naquela região está entrando ou está saindo. Como se comporta o campo magnético naquela região através dessas regrinhas. Como esse quadro é super, mega, ultra power importante, eu já vou me despedir e vou sugerir que tu tire uma foto para guardar no fundo do teu coração, porque é super importante, tá bom? Aquele abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.